Fala galerinha, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os vazamentos do iPhone 17 Slim, que é o modelo do ano que vem, tá? Se você inclusive não viu esse vídeo, eu vou deixar bem aqui no card pra você dar uma olhadinha lá depois, que tem muita coisa interessante. Nesse vídeo aqui a gente vai falar do iPhone 16 e do iPhone 16 Pro, que no caso são os modelos que serão lançados esse ano ainda, ó, tá na portinha. Logo no início de setembro a gente já vai ter esses anúncios aí, meio que oficializados. Por hora o que a gente tem aqui são informações que acabam chegando de fontes confiáveis, como por exemplo o Macworld, que tá aí há mais de, sei lá, 15 anos falando sobre iPhone, então tudo que a gente vai falar aqui tem uma base e normalmente, cara, 95% das informações sai ali certinho, salvo quando eles decidem mudar algumas coisinhas no meio do caminho, mas são coisas, são às vezes detalhes mesmo. Então, sem enrolação nenhuma, vamos lá, direto pro conteúdo. A primeira mudança com relação aos modelos do ano passado vai ficar na tela. A gente vai ter um aumento de tela, tanto nos modelos 16 Pro como nos modelos 16 Pro Max, sendo que o modelo Pro vai passar para 6.27 polegadas, enquanto que o 16 Pro Max vai para 6.86 polegadas. Essa mudança no tamanho de tela vai visar não só o aumento da bateria do aparelho, mas eles também precisam de mais espaço para acomodar o hardware mais avançado das câmeras, tanto no modelo Pro como no Pro Max. É claro que isso vai ter um ponto bem interessante para quem curte telas maiores, né, que é o meu caso, que para você consumir mídia, jogar e tudo mais, vai ficar melhor, né? E assim, se você não curtir os modelos com tela muito maior, você pode simplesmente não optar pelos modelos Max. Mas sempre fique de olho nesse caso, porque as especificações técnicas podem mudar ligeiramente de um para o outro. Uma outra coisa que vai mudar ali nesse espaço da tela é o Dynamic Island, que infelizmente vai estar ainda entre nós. Enfim, triste, mas é a realidade. E pra quem não sabe do que eu tô falando, é esse espaço bem aqui em cima, olha. Então tá vendo? Isso daqui é o Dynamic Island. Tudo bem, ele vai permanecer com a gente, mas a boa notícia é que ele vai ficar um pouco menor, já que eles conseguiram esconder uma parte do hardware por trás ali da tela. Então nesse ano os iPhones devem ficar mais discretos nessa área e também aumentar o seu espaço útil de tela, né? Sem ter aquele... Enfim, vai continuar, mas tudo bem. Todo ano a gente tem novos iPhones e todo ano a gente tem praticamente novas cores, ou às vezes simplesmente em tons diferentes. No caso do iPhone 16, na linha de base, a gente vai ter 5 cores: branco, preto, azul, verde e rosa. O que eu posso falar é que dessa vez, pelas fotos vazadas, dá pra ver que o contraste dessas cores tá um pouco maior. Às vezes eles colocam uma coisa muito pastel, ou uma cor que eles falam que é verde, você não consegue ver a profundidade do verde ou a profundidade do azul, isso já aconteceu. Mas aqui não, eu tenho a impressão que dessa vez eles optaram por cores ali mais vivas. Enquanto isso, no modelo 16 Pro e 16 Pro Max, geralmente uma vez por ano a gente conta com uma cor, né? No iPhone 14 foi a cor roxa. No iPhone 16 não chega a ser uma cor, porque eles também mudaram o acabamento, né? Já que eles colocaram aqui o acabamento nas laterais em titânio e a cor, né? Um cinza bem clarinho para combinar com esse acabamento lateral. E no modelo 16 Pro, eles, cara, chegaram com uma parada meio bronze que ficou meio mostarda. Desculpa, tá meio esquisito o negócio aí. Vocês podem ver essa cor nova na direita da foto, e da esquerda para a direita a gente vai ter a cor branca, preta e mais uma vez a cor titânio. Dá pra ver, cara, observando a foto, fica um bronze, mas aí fica meio mostarda, tá esquisito. O que eu posso falar é que, apesar de eu estar aqui criticando, eu sei que é a cor que eu vou acabar trazendo aqui pro canal, que eu vou comprar o iPhone, tá? Se você não sabe, você já pode até se inscrever por aqui, porque vai rolar unboxing, vai rolar review, como a gente tem todos os anos. E essa cor em bronze aí já deve ser a minha escolha, apesar de eu achar meio esquisito agora, talvez eu me acostume depois, quem sabe. Foi assim com o roxo, né? Tudo é possível. Agora vamos entrar aqui um pouquinho na parte de construção. No modelo 16 Pro e Pro Max, a gente deve continuar com uma construção das laterais ali em titânio. Não é o aparelho todo que é em titânio. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu falo, né, que ele é todo em titânio e tal. Foi uma maneira de me expressar que foi errada, admito. Desculpe! Mas as laterais do aparelho são ali em titânio, que tornam ele mais resistente, tanto a choque como também a arranhões, além, é claro, de deixar o aparelho muito mais leve. Você sente uma diferença clara quando você pega o iPhone 14 Pro Max e o iPhone 15 Pro Max na mão. Os pesos são completamente diferentes. Então, nos modelos novos, eles vão manter essa construção em titânio e deve ser adicionado um botão para fazer a gestão da câmera. Esse botão, inclusive, deve contar com níveis diferentes de pressão que você vai aplicar sobre ele na lateral do aparelho, e ele vai conseguir executar tarefas diferentes. Eu tô achando isso daí um pouco exagerado, tá? Eu não consigo ver o quão diferente vai ser o nível de pressão para você, por exemplo, que eles falam que você vai conseguir aplicar níveis diferentes de zoom, você vai conseguir até mudar os níveis de foco e você vai ali tirar, é claro, né, suas fotos, fazer os seus vídeos com
botão dedicado. Eu acho, mais uma vez, que aplicar níveis diferentes de pressão num botão, para você fazer essas duas coisas, me parece um pouco confuso. Ou eu vou mais pro lado de, sim, vai ter um botão ali, não necessariamente ele vai ter essa função por pressão. Foi o que a gente achou, inclusive, e eu falei isso no vídeo do ano passado de maneira errada também, depois eu corrigi nos comentários, que esse botão aqui, ó, na lateral, o botão de ação que eles colocaram era sob pressão. E não, ele não é. Ele vai funcionar como um botão físico mesmo. Eu acho que vai ser a mesmíssima coisa nesse caso aqui. Ele deve ficar só do outro lado da tela, do mesmo lado do botão de bloqueio. Nessa região aqui, ó, é o meu melhor palpite. Porque fica mais prático, né, de você pegar o celular e usar dessa maneira aqui. Uma outra diferença na construção, que eu inclusive já comecei a falar com vocês no início do vídeo, fica por conta da bateria. A gente vai ter um aumento de mais ou menos ali 6% da capacidade em comparação com os modelos do ano passado. Fica só uma diferença ali para o iPhone 16 Plus, que não deve contar com todo esse aumento, mas os outros modelos vão ficar ali próximo dos 6%. Quando a gente fala de 6% de aumento de bateria, a gente tem que lembrar que estamos vivendo numa era onde conseguir aumentar a bateria de qualquer aparelho celular é um desafio. E no caso da Apple especificamente, eles estão aumentando o aparelho, então fisicamente a sua bateria vai conseguir ali ganhar mais espaço dentro, né? E pela lógica ela vai ser maior e você vai ter mais capacidade, mas por incrível que possa parecer, isso não é a grande influência. Não é o fator que vai mudar, que vai falar, ah, quanto maior a bateria, melhor. Não, porque quanto maior geralmente a bateria de um aparelho, ele também vai pesar mais. E não é interessante para a Apple, para nenhuma outra marca, ficar fazendo cada vez mais aparelhos mais pesados. Foi o caso com o iPhone 14. No iPhone 15 eles resolveram no acabamento, mas não faz sentido ter que adicionar muito mais peso no aparelho para você poder ter mais bateria. O ganho mesmo vai estar numa mistura entre o crescimento físico da bateria e também no processamento. Vamos contar com um processador novo que eu vou falar já já para vocês, tá? Que é o A18, e é justamente nesse ponto que você consegue ganhar mais eficiência. Não é à toa que, para algumas pessoas que não entendem muito sobre isso, inclusive eu já falei sobre isso num vídeo muito tempo atrás, atualizar os seus aparelhos, todos eles, é crucial para você conseguir ter mais bateria em qualquer um que você possa imaginar, tá? Notebook, caixa de som, tudo isso que tem bateria, quanto mais atualizações você ficar atento e você fizer no seu aparelho, mais ganho você tem em bateria, porque eles aumentam sempre a eficiência, entendeu? É aí que tá a importância disso. Então, quando você pensar em bateria, não pense em apenas ele vai estar maior, então vai ter mais bateria. É um pouco, mas não só sobre isso. Agora, uma novidade boa para quem ainda acha que as imagens feitas com os iPhones 15 Pro Max em baixa luminosidade não são boas, tá? E é o meu caso, eu acho que elas ainda saem um pouco farinhentas, assim, se é que eu posso usar esse adjetivo. Mas se você usar o modo de longa exposição, ele vai sair um pouquinho esquisito e, enfim, é melhor até mesmo você usar o flash. Eu não gosto muito de usar flash, mas fica menos pior do que você simplesmente tirar a foto em baixa luminosidade. Nos modelos Pro desse ano, a gente deve ter um novo sensor da Sony que chama CMOS. Ele é um sensor dedicado a aumentar a sensibilidade em casos de baixa luz. Então a gente deve ter uma melhoria significativa nesse tipo de imagem. E uma outra novidade ligada diretamente a essa parte de captura de imagem vai estar também atrelada ao novo Apple Vision Pro. Para quem não sabe, é o óculos de realidade virtual da Apple, custa uma fortuna, mas eles tentam cada vez mais aumentar a integração desses diferentes aparelhos, né? Porque a gente tem todo um ecossistema. Se você tem um iPhone, você tem um Mac, você vai ter uma experiência totalmente diferente do que você tem um iPhone e você tem um Windows. Eu tenho o Windows e Mac por causa disso. Caraca. Para algumas coisas eu prefiro o Windows, para outras coisas eu prefiro o Mac. E a integração com o iPhone é absurda, é muito boa mesmo. A gente vai ver muitas novidades sobre isso no novo macOS que vai sair também ali por volta do mês de outubro ou novembro. Até lá a gente faz um vídeo sobre isso, mas é um outro universo. Você tem que entender isso, tem que botar na sua cabeça que não é como você ter um Android e um Windows. Eles conversam, mas não tão bem. Então integrar essa parte de captura de imagem do iPhone para o Apple Vision Pro faz parte da visão da empresa, não é à toa que existe até uma possibilidade desse arranjo das câmeras do iPhone 16 ser feito para que você consiga fazer imagens com aquela captura 3D que eles já apresentaram no Apple Vision Pro no ano passado. No iPhone 15 Pro Max a gente já consegue fazer isso, então eles devem melhorar essa captura, né, de áudio espacial, de vídeo espacial, para poder cada vez mais integrar esses produtos. Eu particularmente acho que o Apple Vision Pro não vai durar muito tempo se ele continuar da maneira que está. O ideal é que a Apple pense em produzir um óculos de realidade virtual um pouco mais acessível. A gente sabe que num preço de um MetaQuest 3 não vai sair nunca. A realidade é essa, tá? Jamais eles vão conseguir fazer isso, mas tem que tornar um pouco mais acessível para que seja interessante para as marcas trabalhar em cima daquilo dali. Mas saiba que essas novidades elas vêm diretamente atreladas a isso, então não necessariamente vai ser a utilidade do seu dia a dia. Só
só vai estar ali caso, né, você fique rico de um dia pra noite e compre aí o Apple Vision Pro. Já em toda a parte envolvendo a conectividade, a gente deve contar com um modem 5G da Qualcomm, o X75. Esse modem deve ajudar o iPhone a ganhar uma melhoria na cobertura, na velocidade, na estabilidade da sua conexão 5G. Além disso, a gente deve ganhar o Wi-Fi 7 nos modelos Pro, ou seja, a sua conexão via Wi-Fi, lembrando que o seu modem Wi-Fi, o seu roteador tem que ter acesso à mesma tecnologia. Não é porque você tem acesso ao Wi-Fi 7 que todos eles magicamente vão se transformar numa conexão mais estável, mais rápida e tudo mais. Não é assim que funciona. Agora eu entendi! Mas caso você tenha os dois na sua casa, a sua largura de banda vai ser maior, então você vai ter acesso a velocidades bem mais rápidas de download. E antes que você me pergunte, o maior ganho dessa tecnologia não é para você ficar ali postando vídeo no Instagram, no TikTok, não é isso. É para você, por exemplo, jogar via nuvem. Se você tem acesso a uma plataforma que tenha jogos em streaming, para você jogar no seu iPhone vai ser muito mais confortável. E visto que a gente tem telas maiores, isso pode ser interessante sim para quem quer ter acesso ao aparelho iPhone e também a essas plataformas, né? Então vai casar perfeitamente. Mas lembre-se de comprar um roteador para sua casa. Lembrando que o Wi-Fi 6 já funciona muito bem, mas se você quiser o 7, show de bola. E só voltando aqui para a parte do processador, o chip que a gente deve ter esse ano é o A18 Pro. Obviamente, nos modelos Pro, a linha 16 deve ganhar os chips do ano passado, né? O que estava no ano passado no modelo Pro, do 15 Pro e Pro Max, deve vir para a linha 16 esse ano. E o novo chip A18 Pro vai dar acesso a gente a toda essa parte do Apple Intelligence, que foi mencionado no mês de junho, se eu não me engano, na WWDC desse ano, onde a gente finalmente teve claro o interesse da Apple em desenvolver essa parte de inteligência artificial, não só melhorando a Siri, deixando ela menos burra, porque é o que ela é hoje, tá? Eu não tô brincando, ela é realmente detestável usar ela. Ela é uma porcaria! Só uso para desativar meus alarmes só, mais nada. Então a gente deve ter acesso a uma assistente virtual verdadeiramente útil, além também de ter acesso ao ChatGPT integrado. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso, porque é muito detalhe e parece promissor. O Google tem feito a mesma coisa com o Gemini e o Google Assistente, tá? E o Google Assistente já era, cara, infinitamente melhor do que a Siri, mas a gente vê as marcas caminhando para esse tipo de tecnologia e isso é excelente, cara. O ChatGPT é uma mão na roda para muita coisa. Integrar ao sistema do seu celular é um passo muito forte adiante. A Microsoft tá caminhando para isso também, mas eu acho que a passos um pouquinho mais lentos e tentando forçar a galera a usar. Mas eu confio que um dia a gente vai ter uma parada muito bem integrada em todos os dispositivos. E só um detalhe aqui, como eu falei para vocês, os chips 17 Pro do ano passado, do iPhone 15 Pro Max, eles devem ser rebatizados de A18 para poder ser ali integrados aos iPhones 16 e 16 Plus. E é isso, cara. Vamos ver no que vai dar. Tô bem confiante, esperando que o Apple Intelligence não seja pago. Tá vendo como é que merece um vídeo inteiro? Inclusive, se você tá curtindo esse conteúdo aqui, já pode deixar o like, tá? Que isso ajuda bastante e comenta aqui o que você tá achando até agora dessas novidades do iPhone 16. Como todo mundo fala para você aqui no YouTube, é importante que você fale isso, que você interaja com o vídeo para que a palavra seja espalhada aí cada vez mais no YouTube. Deixa a sua inscrição também e pode confiar, vai valer a pena você se inscrever aqui porque eu vou trazer o iPhone 16 Pro no dia do lançamento para unboxing, para análise, enfim, tá bem legal. Confia no papai, se inscreve e vamos lá. Na parte das câmeras dos modelos Pro, a gente deve encontrar uma diferença de hardware porque deve ser incluída uma lente periscópica. Que é isso? Não sei. Bom, vamos lá. No modelo 15 Pro e Pro Max, a gente tinha a lente aqui, ó, a telefoto, que é essa lente bem aqui que não tem nos modelos de base. Qual é a função dela? Permitir que você tenha acesso ao zoom 5 vezes. Isso é maneiro? É maneiro. É ótico? Também. Dá uma definição legal? Pra caramba. Onde é que tá o problema? O problema é que no iPhone você sai do zoom 2 pro zoom 5. E em comparação com o modelo 14 Pro Max, a gente ia pro zoom 3, alguma coisa assim. Eu tô falando desse menuzinho, bem aqui, ó, vocês estão vendo? Do 2, ó, vai direto pro 5, sacou? E você tem, cara, uma série de zooms aí entre o 2 e o 5. E essa lente periscópica, que é muito difícil de pronunciar, tá? Diga-se de passagem, ela deve te dar acesso a um zoom ótico entre essas distâncias, sacou? Então você vai ter uma melhoria na definição de cada zoom intermediário que você tiver. Eu acredito que seja mais ligado a essa parte, tá? É o que dá a entender aqui na matéria, que serviu de base para eu poder escrever o roteiro desse vídeo para vocês. Se isso for verdade, vai ser muito legal e vai conseguir dar um certo tapinha na cara aí de algumas outras marcas que têm a mesma limitação. O que acontece atualmente é que, como a gente tem um sensor também de 48 megapixels
no iPhone 15 Pro Max é que muitas vezes esses zooms intermediários, eles são feitos com você tirando uma foto em 48 megapixels e dando uma cropada nela pro zoom ser virtual. Então assim, é um zoom digital meio esquisito, é cropado, a qualidade fica bacana, mas ainda um pouco farinhenta. Mas o melhor que você pode fazer quando você tá tirando foto no iPhone é guardar um desses zooms que estão ali, pra sua imagem sair o melhor possível. Qualquer modificação fica esquisito e envolve muito mais processamento de imagem do que o normal. Então é uma novidade legal, mas eu já esperava ter mais resolução. Vamos ver do que o A18 Pro, né, que é o processador, vai ser capaz de entregar pra gente em termos de pós-processamento. Porque já falei aqui diversas vezes, inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre comparativo de câmera de telefone, vou deixar bem aí no card também, mas a câmera não é a única responsável por tirar uma foto bonita pra você, meu neném. Então temos que dar valor sim a cada processador novo, isso independe de iPhone, tá? Em Android é a mesma parada. Então vamos lá, o que eu acho de toda essa questão do iPhone 16? Todo ano a gente tem um lançamento e tá cada vez mais difícil da gente ter novidades realmente interessantes, que vão fazer a gente pular da cadeira, que vai ser sensacional, tá cada vez mais complicado. E mais uma vez, não é uma coisa ligada apenas à Apple, mas a todas as outras marcas. E tá todo mundo tentando focar cada vez mais em inteligência artificial. A gente acabou de ter o Pixel 9 Pro e Fold, acabou de ser lançado, e grande parte das novidades está centrada nisso. Cada vez mais capacidades de hardware dentro do seu aparelho que vão melhorar a sua experiência com ele, trazendo funções interessantes ligadas a muito processamento, tanto processamento local como processamento dependendo ali da rede de dados da fabricante. Então as marcas estão tentando se guiar mais nisso, porque até mesmo para bateria, como eu comentei nesse vídeo, tá cada vez mais difícil. O iPhone 16 e o 16 Pro não vão fugir muito disso daqui, apesar da gente ter mudanças que estão cada vez ali, né, como o Dynamic Island, aumentando o nosso espaço de tela, um botão dedicado que a gente tem que ver a função exatamente, tá? Estou bem reticente com relação a isso, mas beleza. Vamos ter um Wi-Fizinho 7, vamos ter coisas que vão agradar uma certa parte do público, mas uma grande maioria que ainda tá aí no iPhone 14 Pro, no iPhone 15 Pro, ainda não vai ter necessidade de mudar. A realidade é essa. Inclusive, o meu conselho também é esse. Se for unicamente isso daqui, a lista de novidades que a gente vai ter, ou pelo menos as mais interessantes, se você ainda tem o seu 14 Pro na mão, se você ainda tem o seu 15 Pro na mão, não vale a pena mudar, a não ser que o iPhone sirva como uma ferramenta de trabalho. Não vou entrar muito no detalhe sobre isso, porque eu já falei sobre esse assunto diversas vezes, e eu vou deixar os meus comentários mais uma vez pro review do iPhone desse ano. Mas se você não vê a necessidade disso como uma ferramenta de trabalho e você tá aí com o seu 14 Pro, 15 Pro, continua, vai servir muito bem, tá? Apesar do 14 Pro ser mais pesado, vai continuar te atendendo de maneira sensacional. É isso. A data de lançamento desses novos iPhones está prevista pro 10 de setembro, com as entregas já ali no 20 de setembro, então o vídeo de unboxing, primeiras impressões, já vai sair no mesmo dia da entrega, tá? E o review fica normalmente pra semana seguinte. E é normalmente um review completo, onde eu paro o meu final de semana inteiro pra focar unicamente no aparelho. E agora vamos falar só um pouquinho de preço, porque é uma coisa que interessa muitos brasileirinhos aí, né, senhor Remessa Conforme? Chegando, quem sabe? Pior, né? Porque nem vai estar incluído no Remessa Conforme, dependendo do dia que você vai comprar. Enfim, vamos lá. Olhando na minha colinha aqui, o iPhone 16 de base, o mais baratex deve sair por $799 ou R$4.395 se você viajar e comprar fora, tá? Já vou falar de preço importante. Paciência, meu pequeno gafanhoto. Vamos seguir aqui. iPhone 16 Plus a $899, iPhone 16 Pro a $1.099 e iPhone 16 Pro Max a $1.199. Lembrando que as capacidades vão variar e os preços também. Esse iPhone 16 Pro Max aqui de $1.199 provavelmente é o modelo de 256 GB. Agora vamos lá pro preço do iPhone mais barato, já com toda essa questão de remessa conforme calculado, unicamente impostos, tá? Não tô levando em conta que se você resolver importar esse aparelho, você vai ter um preço de frete que deve ser adicionado. Mas se você comprar o iPhone mais barato de $799, ele deve sair para você com o imposto de importação, tudo atualizado, tá? Fora do remessa conforme é 60%, ICMS é 17%, o preço final sai por $8.233,74. Salgadinho, salgadinho. Agora vamos pro 16 Pro Max, pra gente dar aquela chorada bonita. Por $1.199 você vai fazer a conversão para $6.595. Só de imposto de importação tu vai pagar $3.957 e o ICMS, aquela coisa bonitinha, $1.804, fazendo o total humilde, bem humilde, de $12.356,41. Tá aí, maravilha. Sem o frete, tá? Sem o frete. Isso já nos dá uma bela pista do que a gente deve aguardar, né, nas lojas no Brasil. Eu tenho até medo, cara. Eu acho que deve sair por pelo menos aí R$15 mil. Não seria um valor muito distante. É aqueles absurdos, né? O brasileiro já deve estar acostumado. Eu não moro no Brasil, eu não tô nem aí. É isso, vamos ser honestos, pô. Vamos abrir um jogo aqui, eu e tu. Pra mim tá caro também, tá? Porque
não moro nos Estados Unidos, eu moro na Europa, mas não tá tão caro quanto pra vocês, então é isso. Curtiu o vídeo, cara? Deixa o like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário achando o que você achou dessas novidades, o que mais te interessou, o que menos te interessou. Está permitido batalha, tá? De Android versus iPhone, contanto que você não ofenda a mãe de ninguém, tá tudo certo. Seja educado, seja cordial, pode aí zoar, fique à vontade. No mais aqui eu vou deixando aquele meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!